Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Prazer conhecê-los. Eu sou Flávio Reis, da La Grácia, uma consultoria dedicada a elaborar e construir comunicações mais eficientes, comunicação que faz sentido. Essa é a nossa motivação, seja através de apresentações, projetos de apresentações, cursos e treinamentos. Vocês já ouviram falar da La Grácia? Eu conversei com a Graciele, temos algumas pessoas ali no fundo. Caravana da La Grácia também está aí, né? A partir do exercício anterior que a Mônica trouxe, eu conheci a Graciele. Dá um tchauzinho, Graciele. Eu estava com o envelope laranja, e aí eu pude escutar dela um aprendizado que ela vivenciou. E, curiosamente, a Graciele me trouxe a seguinte questão. Ela é uma pessoa que lida de um jeito muito tímido com a comunicação verbal. A visual, um pouco mais fácil, porque ela é da publicidade e trabalha muito com visual design na área em que ela atua. Mas a comunicação é algo que ela nunca se preocupou em desenvolver, porque ela acha que as coisas já são sabidas pelos outros. E ela vivenciou algo que fez ela mudar um pouquinho essa percepção. Quando ela foi casar, ela simplesmente ela queria uma cerimônia mais íntima, com menos pessoas, e ela não convidou alguns amigos. Aquela coisa que a gente sabe, casamento é caro, né, gente? Vamos convidar os próximos. E ela não avisou isso para as pessoas. O que aconteceu é que muitos ficaram muito chateados. E foram perguntar para ela, você não gosta de mim? E na cabeça dela ficou a seguinte situação. Ué, como assim você não sabe que casamento é caro? Você não sabe disso? As coisas precisam ser ditas. Coisas são sabidas quando elas são ditas. O aprendizado da Graciele é esse, de que sim, ela precisa estimular mais um modelo de comunicação para que ela se aproxime, para que ela se conecte mais com as pessoas. Está aí um belíssimo aprendizado. E na comunicação que faz sentido, você consegue, então, se aproximar mais das pessoas, construir uma comunicação mais humana, mais próxima. É o que a La Grácia vem construindo ao longo desses anos. E mais do que isso, na corporação, é possível você ter reuniões mais produtivas, equipes mais motivadas, inclusive estimular ideias que possam ser vendidas de um jeito muito mais eficiente. Em linha com a proposta dessa palestra, quem aqui de vocês já teve alguma ideia na empresa e sentiu que ela ficou engessada, ela foi engavetada por algum motivo? Alguém? A gente tem ideias muito boas todos os dias, não é? Mas, muitas das vezes, essas ideias não ganham vida, não saem do papel. É claro que tem alguns problemas ligados a planejamento, às vezes falta de tempo, de dedicar ali horas de trabalho para encorpar mais essa ideia. Mas, muito dos problemas desses projetos não seguirem adiante está na questão da comunicação. Se você não consegue vender bem sua ideia para alguém, como que alguém vai comprar? O que anda acontecendo são ruídos de comunicação. E é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui no nosso encontro, na nossa conversa. Tá? Bom, eu sei que vocês imaginam que isso vai ser uma palestra, mas eu decidi trazer um formato um pouco diferente. A Mônica provocou aqui em vocês essa interação tão rica. E eu vou propor para vocês, na verdade, um jogo. Tá bem? Não vai ser uma palestra. Bom, o jogo vai se chamar Quem Compra a Minha Ideia? Quem compra a minha ideia? Eu tenho vários públicos que podem comprar ou não a sua ideia internamente. Vamos ver um pouquinho como vai funcionar esse jogo, tá? É claro que a missão é, sem dúvida nenhuma, vender um projeto para um cliente interno. Vocês que são da área de RH, vocês lidam com vários clientes, vários departamentos internamente. Para a gente falar um pouquinho desse jogo, vou apresentar a vocês a Marina. A Marina ela é gerente de RH. Ela é casada,
mãe de 2 filhos, vive feliz aí a sua vida pessoal, mas o trabalho algo anda estranho. Ela tem um dia a dia muito estressante. Por quê? A Marina percebeu que chega para ela várias requisições, várias demandas, e ela não consegue dar conta. É um pedindo um aumento daqui, é outro pedindo para mudar o plano de lá, eu quero subir um nível, e aquele meu reembolso foi feito, e aquele treinamento que eu pedi para a minha equipe, enfim, várias demandas internamente são solicitadas e ela não consegue conduzir isso. Ela começou a enxergar o departamento dela como uma esponja que recebe muitas requisições e agora não consegue mais absorver nada mais. E aí ela teve uma ideia. São dos problemas que nascem as ideias, não é isso? Não está aguentando mais. Ela pensou, poxa, e se tivesse aqui na empresa um software que fosse capaz de unificar essas informações e canalizar essas demandas para os responsáveis? Isso poderia ajudar a nossa área. A ideia está aí, mas ela precisa vender isso para o público dela, público interno, para que isso ganhe vida. Bom, é natural que toda vez que a gente tem algo para comunicar, a gente junta vários conteúdos para apresentar isso. Isso vai geralmente em uma apresentação, um PowerPoint de 150 slides, não é mesmo? Não é mesmo? Talvez 200, não sei. A gente vai chamar esses conteúdos todos de cartas de poder, que a gente vai escolher ou não ao longo da nossa jogada. Tá bem? Olha só, a Marina tem à disposição dela a carta chamada ideia, que é a solução em si. Situação e problemas, quem vai fazer, o quanto vai custar. É muito natural que nesse começo do projeto, a gente começa a pesquisar bastante na internet e começa, inclusive, já a querer, antecipadamente, montar conteúdos que não são sabidos. Eu já vi muitas requisições de orçamentos, por exemplo, no início de um projeto, e aí esse projeto tende a ficar caro porque não está muito claro qual que é o corpo dessa ideia. E aí você vai fazer um orçamento, fica astronômico. Com o orçamento astronômico, obviamente não vai ser validado. Bom, o que acontece é que Marina reuniu todos esses conteúdos e foi apresentar. Com tamanha ingenuidade, ela achou que ela poderia apresentar para quem decide, o grande chefe, o Big Boss, o presidente, o dono da corporação. Mas vocês sabem que não é assim, não é mesmo? A maior parte de vocês aqui trabalham em grandes empresas. E, para surpresa de Marina, existe ainda muito, mas muito tabuleiro para ela jogar. Existe um caminho gigante aí para ela aprovar essa ideia. Será que ela vai conseguir? Será que a gente consegue se desapegar um pouquinho dos detalhes da nossa ideia e contar para o outro a essência dela sem ficar, olha só como meu filho é bonito, né? A ideia é como se fosse algo que você gerou. Bonito, meu filho, inteligente, ele come brócolis, inclusive. É curioso como a ideia, você se apega tanto a ela, que ninguém pode criticar, inclusive. Toda vez que você vai contar a sua ideia, ai de quem falar mal dela. Não é? Então vamos relaxar um pouquinho, porque nessa caminhada da Marina, ela vai aprender algumas coisas. Bom, os públicos para quem ela vai precisar vender a ideia, o primeiro seria a própria diretora de RH dela, natural, que ela tenha que validar isso. O TI, já que é uma área que vai estar totalmente ligada ao projeto, e, obviamente, o financeiro. Tá bem? Bom, para facilitar um pouquinho o nosso jogo, ou dificultar, temos aqui algumas regras, tá? Regra número 1. Cada cabeça é uma sentença. O que significa isso? Vocês são iguais? Os departamentos não são iguais. Cada um tem uma vivência, tem experiências diferentes, olha um problema de maneira totalmente diferente. Às vezes não, tem perfis do tipo, um departamento ele é mais humano, outro é mais racional, outro é mais numérico, enfim. Você precisa saber que cada cabeça é uma sentença.
é totalmente equivocado a ideia de que uma mesma apresentação vai funcionar para todos os públicos. Mas a gente vê isso aos montes. Ah, não tive tempo de preparar um material dirigido, direcionado para esse público. E pega sempre aquela apresentação de 130 slides e vai para a reunião. Aí fala, as pessoas saem da reunião sem saber para que elas estavam na reunião. Ou marcam uma segunda reunião para discutir algo que não foi dito na primeira. Vocês reconhecem esse modelo? Reuniões aos montes são feitas nas empresas por conta disso. Não tem objetividade. Bom, para ajudar um pouquinho a Marina, olha só. A Mônica falou um pouco sobre como a gente pode perceber melhor o outro, né? Como que a gente estuda mais o outro. Isso pode gerar, sim, ferramentas importantíssimas para você na hora de comunicar. Será que a gente conhece realmente a pessoa que está do lado? Ou o seu diretor imediato? Se você tem contato imediato com essa pessoa, use o poder da observação. Está ali próximo de você. Como que essa pessoa se comporta? O que ela come, né? Como se reproduz? Lembrando um pouquinho o Globo Repórter. Mas, como que ela gerencia projetos? Como que ela gerencia a equipe dela? Ela é uma pessoa mais emocional? Tudo isso vai te dar estímulos para você pensar numa comunicação mais direcionada, mais efetiva. O senso comum vai ser útil quando você não tem essa proximidade. Ah, uma pessoa distante ou é uma área que eu não estou tão próximo. Então, qual que é o senso comum? O que une esses departamentos? É o mesmo problema, é o mesmo objetivo? E aí sim você consegue construir uma comunicação mais assertiva. Tá? Bom, mas não é a única regra do jogo. A gente vai ter também uma segunda que está ligada à objetividade. É a palavra da vez. 150 slides não dá mais para aturar. Tá? Se eu pedisse para vocês agora, nesse exato momento, pessoal, vai até o supermercado e compre 20 itens. Eu vou listar esses itens, ninguém vai poder anotar. E a gente pode fazer aqui uma competição. Quem traz mais dos itens listados, falados? Quantos itens será que vocês trariam? Quantos itens a gente consegue gravar na cabeça? Oi? Menos 4? Uns 4, 5 é confortável. Olha só, vocês estão corretos. Existe um estudo científico que aponta que a gente consegue gravar de 3 a 5 informações. Eu não entendo de verdade porque os slides têm inúmeros bullet points. É uma lista, né? E se a gente só fixa os 3, 5 primeiros, a gente não consegue fixar. Por conta disso, a segunda regra vai ser: 3 é um número mágico. A Marina vai se esforçar em levar 3 informações especiais para cativar esses públicos. Tá bem? Voltemos lá, então, para o primeiro desafio de Marina. Ela vai apresentar para a diretora dela. E aí, novamente, as cartas. Pensando nessas 2 regras, eu gostaria de saber de vocês quais 3 cartas Marina deveria escolher para apresentar para a diretora dela. Bom, a ideia é óbvio que a gente precisa falar, não é mesmo? Muito bem, ponto para você. Quem mais? O que a empresa ganha. E que mais? Temos aí uma divergência. Quando eu falo da ideia, será que eu não tenho que explicar um pouquinho o que a gente está vivendo? Muito bom. Então, olha só, situação, problema é algo que precisa estar integrado com a explicação da ideia. Como é que uma ideia é boa se ela não resolve uma situação? Não é? E vocês falaram também de o que a empresa ganha. Muito bem, 3 cartas para que Marina possa seguir adiante. Bom, cada carta tem aí um conteúdo. Situação e problema. Hoje, Marina identifica um alto volume de informações a serem processadas, o RH não consegue dar conta desse conteúdo, perda de tempo e desorganização. Esse é o cenário, o problema dela. A ideia em si é um software que vai integrar todas essas atividades do RH e vai organizar esses dados. O que a empresa ganha com isso? Informações mais precisas,
bancos de dados. Ela vai diminuir o turnover, afinal, as pessoas vão se sentir ouvidas pelo RH, né? Isso é uma coisa também que a Mônica trouxe, e vai melhorar o ambiente, além de mais agilidade. Então, eu tenho essas três cartas que pode dar uma bela chacoalhada na minha diretora de RH. Bom, vamos lá contar para ela, só que aconteceu o seguinte. Não, ela escutou um não. E aí? Quando a gente escuta um não, como é que é ouvir um não? Chato, ruim, a gente fica desmotivado, volta para casa de orelhinha baixa, não é mesmo? Marina pode desistir disso. Inclusive, ela pode pensar, eu nunca sou ouvida, minhas ideias não vão adiante, nada funciona lá. Por isso que nada muda, inclusive é por isso que eu quero sair de lá. Enfim. Será que é isso mesmo, gente? Será que, olha só, ela selecionou as 3 melhores cartas, a gente escolheu junto. Ela, além disso, foi objetiva, mas escutou um não. Por que será que ela escutou um não? Por que será que a gente escuta um não na hora de apresentar uma ideia? Para ajudar a ilustrar isso, a gente vai conversar daqui a pouquinho, eu vou soltar para vocês um vídeo. Produção? Primeiro vídeo, pode ser? Andrew Brewster, we're ready for you. Thank you. What do you have for us, son? What I have for you is a groundbreaking product that Kmart has the opportunity to have on its shelves before anyone else has it on their shelves. First, some background information on me. I have a master's degree in chemistry from UCLA. For the last 3 years, I worked at the Environmental Protection Agency, and trust me, I didn't stay 3 years because of the ladies. I stayed because I was fascinated by the work I was doing there. Primarily, that was the sustainable technology sourced by renewable resources. I know what you're thinking. Boring chemistry alert, right? Wrong! One day, I had a breakthrough. I created a microemulsion suspension that harnessed the natural cleaning power of coconut oil, palm kernel oil, and soy. Not soy sauce, but soybean oil. This comes together to create what I like to call... Can you see that? I thought the tail would be smaller. Can you see it? ScioClean! ScioClean! Science and clean. In one word. I'm not looking for a big... Very thorough. Thanks for coming in. And we'll be in touch down the road. I have full FDA approval, and I have enough financial backing Actually, we're already in talks with major companies. Yeah, whose products are toxic and harmful. As well as established organic companies. But develop some brand recognition, and maybe in a year or two, we'll revisit. Bom, assim como Marina, o produto aí do nosso amigo é uma ideia boa. Sim, a ideia da Marina é boa e esse produto, ele é bom. O que será que aconteceu, tanto na apresentação da Marina quanto do nosso amigo aqui, que causou ruídos na hora de comunicar? Marcos, você pode me ajudar a passar o microfone, por favor? Alguém quer falar? Ruídos que podem ter acontecido na hora que a Marina apresentou a ideia para a diretora? Difícil prever? O que aconteceu no filme? O que vocês perceberam que ele fez de errado na hora de apresentar esse produto? Ele não foi objetivo. Quando ele não foi objetivo, me conta mais sobre isso. Ele não falou por que veio, né? Ele foi se apresentar, falou de onde que ele tirou. Ele não chegou e já mostrou o produto. Olha, eu trouxe essa solução. Ele começou a falar um monte antes que dispersou todo mundo. Ninguém queria saber do que ele fez, de onde que ele veio. Ele queria saber a solução. Ele não fez isso. Legal. Olha só, cada cabeça é uma sentença, né? Ele teve uma reunião corporativa séria e ele foi com uma linguagem desapropriada, não foi? Ele
ficou meio constrangedor. Tem uma outra coisa engraçada ali, quando ele faz a apresentação do produto e tem essa distância, nos lembra os tais slides com fontes muito pequenas. Não é verdade? As pessoas não conseguiram ler o rótulo do produto. Ele achava que a mesa seria menor. Legal. Quem mais quer dizer? Boa tarde, né? Ele, na verdade, quando ele pega aquele produto que teoricamente ele criou, ele vende como se fosse um robô, né? Ele decora a fala, ele decora tudo que ele tem que dizer, mas ele não toma posse daquilo, ele não apresenta como algo que realmente é uma criação dele, com a empolgação que alguém tem que ter na hora de vender alguma coisa. Então faltou emoção, é isso? Faltou emoção. Legal. Emoção é super importante, nós somos pessoas, e é curioso, no nosso processo de consultoria, às vezes, por exemplo, apresentações para a diretoria. A gente sempre acha que a diretoria, ela só gosta de ver números, ela só gosta de linguagem técnica e séria demais. Mas pessoas, nós somos pessoas, e sim, as pessoas se emocionam. Tentar construir uma dosagem aí de informação técnica com emoção faz todo sentido. Eu acho que ele associou de maneira muito forte o produto com a ideia, com ele mesmo. Então, se de algum sentido a comunicação pessoal dele, a roupa ou a forma de falar incomodou o interlocutor, isso já viciou a própria ideia do que eles tinham do produto. Então, deveria tentar mostrar que a ideia faz uma solução e não a ideia é ele. Legal. Isso tem a ver um pouquinho com o tal acreditar demais na ideia e se apropriar dela como um filho. Não é mesmo? Um grande equívoco. Algo mais? Boa tarde. Eu acredito também que, né, ele veio com o roteiro pronto, associou o produto a ele mesmo, e ele teve a grave falha de não olhar o feedback que estavam dando para ele. Né? Tá, não gostei da tua piada, não gostei de como você começou, e ele não veio com nenhum plano B de ir direto ao assunto ou tentar mudar o rumo da conversa e perceber. Né? Então, ele não prestou atenção no feedback que o público estava dando para ele. Né? Ótimo. Mais um? Em se tratando de comunicação, faltou simplicidade. A impressão que dá é que ele estava apresentando um produto, né, tipo um produto de limpeza, que era o que ele estava apresentando, mas não falando o que era o produto, e sim lendo o rótulo com os ingredientes. Né? E ali, simplesmente, tem 3 pessoas que simplesmente não sabiam sequer o que ele estava falando. Então, faltou simplicidade. Muito legal. Olha só, a gente precisa construir comunicação mais simples. Quem de vocês leem, por exemplo, o manual de instrução? Você compra uma geladeira, né, aquele manual de instrução. Quem que lê aquilo? Eu leio. Eu não leio. Ó, vamos nessa sala, quantas pessoas leem manuais de instruções de produtos? É uma chatice. Eu acho surreal como as empresas ainda não fizeram manuais de instruções em formatos de vídeos, tutoriais, né? Eu acho que seria muito, muito legal. Alguém mais ia dizer algo? Vocês leem? Faltando literatura, hein, gente? Vai lá. E eu acho que um outro erro, até pegando o gancho nessa parte dele ter sido técnico, é que ele até começa bem quando ele fala assim, eu vou dar um produto que só vocês vão ter. E as pessoas que estavam ali queriam ouvir coisa comercial. Tipo, o que isso vai aumentar a sua venda? O que isso vai trazer de diferencial para a sua loja? E aí ele fugiu, ele até começou bem, mas depois ele fugiu totalmente disso. Então, ele estava falando com pessoas de negócio numa linguagem técnica. Ele errou total a linguagem. Legal. Um último lá no fundo. Boa tarde. A impressão que dá é que, na verdade, ele não fez o dever de casa. Ele não tinha a menor noção do que os outros queriam ouvir. Então, ele não sabia aquilo exatamente que ele deveria dizer. Ele juntou um conjunto de informações que, para ele, era relevante, mas que não comunicavam relevância para quem ia ouvir do outro lado da mesa. Fazendo um paralelo, então, talvez ele escolheu as cartas erradas nessa apresentação. Ótimo. Mas, como eu disse para vocês, Marina acertou, ela escolheu certo, só que talvez ela tenha explicado de um jeito complicado demais. Faltou ilustrar melhor essa ideia. E aí eu vou... Oi, você ia dizer algo? Não? Então, deixa eu avançar aqui. Bom, voltando para o nosso joguinho, eu vou trazer para vocês a terceira regra do jogo, que faltou essa instrução para a Marina, que é uma regra muito ligada à empatia. Tá? Você precisa falar de maneira que a pessoa veja. Ela cria uma fotografia na cabeça dela, é como se encaixasse. Ah, entendi.
ilustrar mais. Eu tenho ferramentas para fazer isso. Eu posso usar storytelling, eu posso fazer comparações, analogias, metáforas. Várias ferramentas podem ser usadas para simplificar uma informação. Recentemente eu passei por algo, minha mãe não é ligada à tecnologia, não usa computador, e eu tive que explicar para ela o que é Facebook. Então, imagina uma pessoa que não lida com computador. O que é Facebook, pessoal? Fazer um exercício. Como é que você contaria para uma pessoa que não tem e-mail, não usa computador, o que é Facebook? Exatamente. Se você falar que é uma rede social, o que essa pessoa vai achar que é? Um acampamento com várias redes penduradas. Não é? Então, olha só, como é que eu faço essa pessoa enxergar na cabeça dela o que é Facebook? Oi? Então, vamos tentar fazer analogia. Vamos construir aqui uma comunicação. Caderneta de anotações, legal. O que mais? Um álbum fotográfico. Um mural, pensando no analógico, né? Um mural, uma lousa ali onde eu vou escrevendo coisas que eu faço durante o meu dia. Muito bem. Isso é construir uma comunicação que faça sentido. Ela visualiza a informação na cabeça dela. Faltou isso para a Marina. Bom, como é que ela poderia construir, então, essa comunicação? Quando ela fala do problema, alto volume de informações a serem processadas, perda de tempo e desorganização. Fazendo uma analogia, de repente ela poderia falar, olha só, diretora, hoje nossa área é como um copo que recebe água, água e mais água e transborda. Isso gera uma percepção de que a gente é desorganizado, ineficiente. Tá? Isso, inclusive, vai incomodar muito a diretora, porque se a área é ineficiente... Ops. Né? Bom, qual que é a ideia, o princípio da ideia? Essa descrição técnica, é um software que vai integrar todas as atividades do RH, otimizando, customizando, enfim, não diz nada. Continuando a analogia do copo. Então, a gente vai começar a canalizar essa água que transborda, a gente vai ter aí distribuição dessas informações e já pingar nos respectivos responsáveis. Isso vai fazer com que o fluxo de informação seja muito mais eficiente. Com isso, a empresa ganha informações mais precisas, enfim, todos os benefícios. O fluxo está desenhado e a sua área, querida diretora, passa a ter essa nova percepção. Ela passa a ser eficiente. Será que agora a diretora entende? Então, como a gente anda vendendo as ideias? A gente está muito técnico. Será que a pessoa do outro lado sabe do que você está falando? É curioso, ainda pegando o exemplo da Graciele, às vezes a gente fala e não imagina que aquela pessoa não sabe do que a gente está falando. Como assim você não sabe? E aí você conta da sua maneira. Só que você tem que ajustar o conteúdo ao outro. Por isso é legal você sempre usar a experiência do outro. Que é o caso do exemplo do Facebook, né? Sabendo que minha mãe não tinha esse repertório de informática, eu peguei emprestado experiências que ela já teve. Seja a caderneta, o álbum fotográfico, seja esse mural. E aí ela entende o que é Facebook. Tá bem? Cuidado com as nomenclaturas complicadíssimas. Eu vou contar uma outra situação. Quando eu comecei minha carreira, eu já fui metalúrgico. E aí eu mudei de carreira. Eu comecei a estudar comunicação. E eu lembro das minhas primeiras reuniões, eu já como estagiário, saiu lá quais seriam as ações de PR? PR. E aí eu escrevi no meu caderno, PR, do piu, 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 piu. Eu não sabia o que era PR. E é uma coisa também que a gente vê muito nas empresas, o inglês. Né? O inglês está presente, esses termos em inglês, porque é chique, que a gente se sente mais inteligente, a gente se sente mais acadêmico. O que vocês acham disso? É um saco, não é, gente? É um saco, só que a gente entra nessa pilha e a gente também fala. Está todo mundo falando, vou entrar nesse movimento, que é o bonde do inglês, né? Vamos lá. Bom, agora,
eu quero mostrar também produção. As I previously stated, a neutral pH reading is somewhere between 6 and 8. Now, if you recall, SileClean came in at 7, which was perfect. Now, my competitor's pH reading is 9.5. Can you see it? Is it in the... I don't know if you're zooming in on, but it says 9.6, which is high. And it, I lost you guys. I totally lost you guys. I see, yeah, that lady's sending an email. I've completely lost you, and I think I know why I lost you guys. It's because this sucks, and it's boring, and it's full of a bunch of sciencey stuff that no one really cares about. So, why don't I try this? Just tell me about yourself, Amy. Do you have kids? Do you have any pets or anything like that? Yes, I do. I have a dog and a little girl. Okay, what are their names? Mr. Pickles and Gabriella. Oh, that's funny. If I have a daughter, I'm going to name her Mr. Pickles as well. Oh. So let me ask you, you probably go through great pains to prevent Mr. Pickles and Gabriella from dying, if I'm not mistaken. Well, yes, right? I would. Is this what you normally clean your house with? It's whatever's on sale. It's usually blue or yellow or something. That would be correct, yeah. yes. Well, here's the problem with that. It's extremely poisonous, and it's really dangerous. And I can show you statistics and experiments that prove that my product doesn't only clean better than those, but it's safer. But if I've shown you one thing, it's that that is really boring. So instead, I'll just do this. Step back for the experiment. I'm impressed. I am. SileClean is the best cleaning product that's ever been invented. It's completely natural, it's completely safe, and it cleans better than any product on the market. If any of my competitors are making the same claim, all I say is come on TV and drink your product. But I don't think you will, because no one wants to shit blood on TV. That's it. That's all I got. SileClean. It's safe, it's non-toxic, and you can drink it. And cut. Uau. E aí? Emoção, né, você falou, e essa coisa de a pessoa enxergar um produto que pode ser bebido. Bom, acho que agora a Marina está um pouco mais preparada para avançar o tabuleiro. O que vocês acham? Legal, então ela vai contar essa história. Eita, essa mulher tá difícil. Essa diretora tá difícil. Desafio extra, o que é isso? Toda vez que você for moderar uma reunião ou conduzir uma apresentação, permita que as pessoas interajam sim com você. O que aconteceu aqui foi a diretora começou a fazer perguntas, mas a Marina não estava preparada para responder. Ela pensou, nossa, eu só trouxe 3 cartas, ela está querendo saber outras cartas que eu não trouxe. E ela ficou com raiva, ela se sentiu provocada. E isso acontece aos montes, reuniões em que você chega, do outro lado a pessoa começa a conversar contigo, e você, por que você não me escuta somente? Fica quietinho, deixa eu falar. Esse modelo de comunicação não existe mais, não funciona mais. As pessoas querem interagir, as pessoas querem contar um pouquinho da percepção dela. E a diretora, inclusive, poderia trazer alguns insights novos para aprimorar essa ideia. Escute mais os outros. O melhor apresentador é aquele que se readapta às situações. Você precisa se reatualizar no tempo, no espaço, de acordo com os estímulos que estão aparecendo. Foi algo que o nosso personagem fez. Ele novamente insistiu na descrição muito técnica do produto. E aí, novamente, o desinteresse. Naquele exato momento, ele virou a chavinha. E ele foi lá atrás de uma maneira de visualizar, de construir uma comunicação que fosse visualmente possível na cabeça de quem estava escutando. Bom, então Marina concordou ali e reelaborou a ideia a partir dos insights da diretora, e agora ela chegou no TI.
TI tem uma navinha espacial ali, né, que é um pessoal meio nerd. Eles gostam. Bom, vamos falar de TI. Quais cartas do poder vocês escolheriam para falar agora com esse departamento? Seriam as mesmas? Como vai ser feito? Legal, não é mesmo? Afinal, ela mesma não sabe como vai ser feito. Está aí uma excelente reunião para ela discutir com ele, o pessoal do TI, e aprimorar, inclusive, a defesa do projeto dela. Muito legal. O que mais? A ideia em si ela tem que contar, obviamente. É o ponto de partida da conversa. E uma terceira vai ser quem vai fazer, tá, gente? Quem vai fazer? Porque ela não sabe se a empresa, o TI, tem capacidade para absorver isso internamente, ou se vai recorrer a um fornecedor, enfim. Vai ser uma reunião de colher mais informações. E não só falar. Ela já teve esse aprendizado, inclusive, na última apresentação. Ótimo. Agora ela vai, então, apresentar para o pessoal lá do financeiro, o pessoal aqui, meio mão de vaca. E aí? Quais seriam as cartas? Quanto vai custar? Óbvio que ela precisa levar. E quem vai ajudar ela a ter construído esse dado? Quanto custa? TI, olha só. Pare de fazer orçamento no começo, quando você teve a ideia. É o especialista que vai te ajudar a compor um orçamento muito mais parrudo, não é mesmo? Ótimo. O que mais? Que a empresa ganha. Próximos passos? A ideia sempre vai ser dita. Em vez do que o que a empresa ganha, ela vai falar da situação e problemas do ponto de vista financeiro, tá bem? Então, antes ela contou, olha, minha área é como uma água, que é um copo que recebe informação, mas qual que é a situação e problema que a empresa anda vivendo? A empresa anda tendo prejuízo? Tá aí, ela reformula esse conteúdo com essa roupagem, do ponto de vista do departamento financeiro. Vai falar da ideia e, obviamente, vai falar quanto que vai custar. Ótimo. Perceba que ela foi reajustando aí o seu conteúdo. Muito bem, agora ela tem 3 bandeirinhas, né? O mais legal é que, ao longo do caminho, você vai ganhando as forças, vai aprimorando o seu discurso para chegar lá na casa de quem decide. E aí, treme na base. Bom, para esse cara, novamente, as 3 regras vão fazer todo sentido. Cada cabeça uma sentença. Quais são as preocupações do presidente e do dono? O que ele quer, afinal de contas? O que o presidente quer? Gastar menos, né? Eu quero performance e ter mais resultado. Então, eu preciso construir meu conteúdo com essa roupagem. Obviamente que, para ele, tempo é dinheiro. Você tem que ser ainda mais objetivo. Só que você precisa saber que ele vai comandar a ordem da sua apresentação. Não vá chegando lá achando que você vai conduzir uma ordem que não vai dar certo. Ele vai conduzir a ordem que ele quer, se ele se interessar. Né? E, obviamente, você vai falar para que ele veja. Será que ele quer escutar a historinha de água que derrama, que é uma esponja? Cuidado com isso. Tá? Os presidentes eles são muito pontuais, eles querem objetividade. O que eu poderia falar para ele que seria tão forte que ele pudesse visualizar na cabeça a promessa dessa ideia? Eu posso levar um número, um dado que diz, olha, a gente está perdendo tanto sem essa ideia implementada. Ou a gente poderia ganhar tanto se essa ideia fosse implementada. Isso é trazer uma informação e não uma tabela gigante, né, que mostre mês a mês, os últimos 3 anos, enfim, uma projeção. Leve um dado exato e mostre para ele. Ele vai visualizar o resultado. Ótimo. Então, ela vai bater lá na porta. Opa! Mais outro obstáculo. E esse é muito comum. 5 minutos. Você tem que falar tudo em 5 minutos. E aí? São 3 cartas. Como é que eu conduzo esse conteúdo em 5 minutos? É possível? Não é possível. Não é possível, sabe por quê? A pessoa vai começar falando muito rápido, vai passar os slides de maneira muito rápida e, no final das contas, ele também não vai entender. Aqui é a hora de você provocar a atenção do outro. Recentemente, uma aluna nossa de um banco, ela contou que vivia insistindo em marcar uma reunião para apresentar um projeto.
e não conseguia. Aí era reagendado, sabe os reagendamentos. Até que um dia ela cruzou com essa diretoria no elevador e ela falou, olha, seguinte, eu quero mostrar para vocês um projeto, que inclusive a nossa concorrência já está fazendo, mas a gente tem capacidade de, com agilidade, passar à frente e ser precursor dessa ideia. Opa! Quando você quer marcar? Provocou ali a atenção do outro. Ela precisa, inclusive, fazer isso, Marina, fazer com o presidente. Tem maneiras de se provocar isso. Ela pode trazer, novamente, o dado. Estamos perdendo tanto. Ou nossos melhores executivos estão indo para a concorrência, é o tal do turnover. Poderia falar. É uma informação que vai chacoalhar o presidente a escutar. E se ele tiver interesse, olha só, ela pode ganhar mais 30 minutos, mais 1 hora, já pensou? Olha, secretária, avisa que eu não estou para ninguém, cancela meus compromissos da tarde, que eu estou aqui com essa pessoa, com a Marina, para escutar um pouquinho mais dessa ideia. Seria lindo, não é? Bom, com esses aprendizados todos, Marina consegue aí as 4 bandeirinhas. Ela conseguiu a aprovação dos 4 departamentos. Na verdade, 3 departamentos e depois o 4º, que é o presidente. Quais aprendizados ela colheu ao longo do caminho? O que fica para vocês, pessoal? Na hora de montar e pensar na elaboração dessa venda da sua ideia internamente. Marcos, me ajuda com o microfone? Vamos colher aí insights que possam ter ficado. Diga lá no fundo. Bom, para mim ficou muito claro assim que não basta a ideia ser boa, né? É preciso ter uma estratégia de comunicação. Então, a forma com que você vai comunicar essa ideia é fundamental. Talvez seja mais importante do que ter a ideia. Exatamente, olha só. E por que a gente deixa para fazer a apresentação nas últimas 3 horas, né? Ou nos últimos 30 minutos? Comunicar algo pode ser até mais importante que a própria ideia. Senão, sem a venda da ideia, ela não vai para frente. O que mais? Uma coisa que me ocorre é você precisa entregar o que o outro quer ouvir, né? Sem dúvida, a sua comunicação precisa ser baseada no outro. Não dá para eu achar que um mesmo modelo vai funcionar para todo mundo. O que o público quer ouvir? O que ele quer saber? Como eu conto isso para que fique simples, fácil de entender? Bom, eu ia falar isso. Seja simples na sua exposição e avalie os stakeholders, né? Para quem você vai vender essa ideia e avalie como que você vai se comunicar com cada stakeholder. Cada um vai ter uma necessidade diferente. Bacana, é isso aí. Algo mais? Bom, tudo isso que eu trouxe aqui para vocês tem a ver com essa palavrinha aqui, ó, sentido. Então, você precisa construir comunicação que faça sentido para o outro. Quando eu falo assim, fez sentido para você? O que é fazer sentido para você? Qual que é o seu sentimento, sua sensação? Assimilei, o que mais? Um alívio, que legal isso, é um alívio. Ufa, entendi. Poxa, legal. Uau, era isso. É esse alívio. Mas a gente não tem esse alívio nas empresas, né, nos departamentos, no nosso dia a dia. É muita gente entrando em reunião, saindo de reunião sem saber. E o mais curioso é que a gente faz cara de entendido nas reuniões. Ninguém pergunta, fica quietinho. Estou aqui entendendo, né? Mas aí, no final, começa a cutucar. E aí, você entendeu? O que é para fazer, afinal das contas? Por que a gente não pergunta? Por conta do velho modelo. É o medo. O medo de questionar. O medo de interrogar, o medo de participar. Esse modelo está em desuso, principalmente com as novas gerações, como a Mônica trouxe. Bom, a La Graça, então, ela se propõe a construir comunicação que faz sentido. Essa comunicação mais simples, mais humana, mais pessoal, mais próxima, que pode ajudar a transformar a relação entre as pessoas, tá? A conduzir reuniões mais produtivas, a melhorar a relação dos departamentos,
orientações que o líder possa passar para os seus liderados, melhorar a relação, inclusive, pessoal, a sua vida pessoal. Marcos, novamente, obrigado pelo convite. Eu estou à disposição para perguntas e obrigado a vocês.